A Amanda colocou aqui. Neide, vou pedir para tu escrever de uma vez só, para a gente identificar a tua cestilha, tá? A palavra é um brinquedo bem legal de se brincar. Para fazer uma quadrinha, tem que aprender a rimar. Tá bem bacana. A palavra é um brinquedo bem legal de se brincar. Para fazer uma quadrinha, tem que aprender a rimar. Isso. Tá com 7 sílabas, porque a gente vê uma elisão aqui entre que e aprender, né? Aí tem que ler dessa forma. Tem que aprender a rimar. A tônica do verso fica um pouquinho prejudicado, porque o leitor que pegar pela primeira vez pode ler com o pé quebrado. Tem que aprender a rimar. Né? A gente lê, na hora de recitar, a gente que é mais calejado, a gente faz a elisão direitinho. Mas um leitor de primeira viagem, ele pode se confundir e deixar o versinho com o pé quebrado. O verso é chamado de pé na poesia popular. E quando a gente quebra a rima, faz com menos sílabas ou mais sílabas do que deveria, a gente diz que está o pé quebrado. Então, eu e Suzana, por exemplo, a gente tem uma central ortopédica, que uma cuida do pé da outra. Quando a gente escreve, manda para uma e diz, vê aí, porque, né, você sempre deixa passar, é inevitável, né, é impossível. E aí, a gente faz essa central ortopédica, né? Mas tá ótima essa quadrinha, Amanda. E aí, Gisele já está indo devido ao fuso horário. Obrigada, Gisele. Suzana, agradeço a cartoneira por essa grata surpresa. Essa aula só me trouxe alegria e certeza que sigo o caminho certo, tendo essas manas por perto, meu cordel é Fortaleza. Que bicha mostrada maravilhosa! Agradeço a cartoneira por essa grata surpresa. Essa aula só me trouxe alegria e certeza. Para mim já tem pé quebrado aí. Que sigo o caminho certo, tendo essas manas por pé, meu cordel é Fortaleza. Aqui, ó, alegria e certeza. Alegria não, alegria e. Alegria e certeza. Alegria e certeza. No meu entendimento, não faz a elisão. Tem elisão porque a vogal A do alegria é átona. Então, alegria. E aí vai juntar com o I, com certeza. Agora, se fosse o E, aliás, se tivesse alguma coisa aqui, pode gerar uma... A alegria é a certeza. Se você botar um A aqui depois do E, do I, né? É porque tu tá usando o I. Sim, mas podia ser alegria e a certeza. Alegria e a certeza. Alegria e a... Só para tirar a dúvida, porque a vogal forte da sílaba é o I. Uhum. Então, o A vai juntar com o E, entendeu? Alegria e a certeza. Ficaria sem sombra de dúvida. Mais um A, a soma dá 7 certinho, sem dúvidas. Neide fez aqui, ó. Meu nome é Neide Maria, Germana é o meu brasão. Faço verso e poesia com rimas do coração. Menina! Que potência! Gostei, viu? Meu nome é Neide... Eu conto no dedo, viu? Não sei vocês. Germana é o meu brasão. Faço verso e poesia com rimas do coração. Eu também acho que Germana é o meu brasão. Fica na dúvida. Porque a vogal do germano também é átona, o O. A sílaba tônica é o MA, germano, né? Então, pode ser que na hora da gente ler, aconteça essa elisão, porque é muito comum acontecer. Quando tem uma vogal átona, vai juntar com a próxima. Se for vogal, vai juntar. Então, germano é o meu brasão. Fica germano é o meu brasão. Aí, se você colocar e Germana é o meu brasão, já resolve, já tira toda a dúvida.
que tu acha, Suzana? Germano tem meu brasão, também fica legal. Você tá certo. Germano tem meu brasão, porque aí já é uma consoante e aí já não tem Tira. dúvida nenhuma. Exato. Entende? Amanda, menina, tá fazendo mais de uma. Eita, aluna aplicada. Precisamos ter em mente e construir com atenção um repertório de versos, coragem para exposição, pois brincar com as palavras mexe com a nossa emoção. Muito bom, muito bom. Adorei, uma metalinguístico aqui, né? Falando do fazer poético. Precisamos ter em mente, construir com atenção um repertório de ver, coragem para exposição. Porque tem o Elisão aqui, né? Para exposição. Pois brincar com as palavras mexe com nossa emoção. Eu tiraria só esse A, nem precisa dele aqui. Mexe com nossa emoção. Porque aqui a gente pode fazer, né? Mexe com a nossa emoção, que é como a gente costuma falar. Ninguém diz assim, eu estou em casa com a minha mãe. A gente só diz assim, eu estou em casa com a minha mãe, né? Esse com a junto. Aí eu juntei. Não é Mexe com a possível. nossa emoção. Mexe com a nossa emoção. Eu, às vezes, até coloco um apóstrofo. Até coloco apóstrofo A. Para na leitura. Para facilitar a leitura de quem vai pegar o cordel. Ou quando eu vou escrever ainda, eu boto um apóstrofo ainda, se eu quero que seja lido daquela forma. Porque aí eu sinalizo. A gente pode fazer usar desses recursos para sinalizar e melhorar nossa leitura também. A gente pode brincar com a pontuação, se a gente quiser dar alguma pausa maior em algum momento, né? Se a nossa oração não termina naquele verso, se passa para o outro verso, a gente pontua os outros, mas não pontua aquele que não terminou, e aí a gente vai ajudando o nosso leitor a ler o cordel da melhor forma possível. Olha para a Érica. Cadê ela? Uma manhã como essa faz a gente deleitar. Teve cordel para encantar, teve cordel bom à beça, e é isso que me interessa, aprender com quem ensina. Só quem tem cordel na sina pode também ensinar. Mariana Singular é uma diva nordestina. Au! Que amostração! Você não sabe como está a cabeça dos dedos aqui de contar aqui na mesa, quantos erros. Eu fiz igual a Neide, fui fazendo aqui não, minha filha. Eu fui lá no Word, apaguei, escrevi. Não é à toa que eu digo, eu sou poeta de bancada. Você arrasa, viu? Isso aqui não é para amador, não, hein? Oxe, juro a você, eu acho que é a segunda décima que eu escrevo na minha vida. Perante Olha, Deus, amiga, por favor, aprender. Já que tu botou no Word, guarda para me dar depois, porque eu amei isso, pelo amor de Cristo. Já fiz uma foto. Tô até com vergonha de corrigir. Suzana, corrige aí, porque não, foi tão assim. Corrija, que eu tô aqui para isso. Desce o pau aí. Uma manhã não, minha gente, é sério. Faz a gente deleitar. Teve cordel para encantar, teve cordel bom a bé. E é isso que me interessa. Aprender com quem ensina. Só quem tem cordel nascim pode também ensinar. Mariane Singular é uma diva nordestina. Muito bem. Tudo certinho. 10 tem que escrever em décimas. Gente, olha, eu fico muito assim, triste quando as pessoas deixam de escrever, porque dizem, eu não sei escrever. Tem que escrever, a gente vai aprendendo na escrita. Eu só tenho uma ressalva com sua décima. Posso dizer qual é? Claro. É a repetição da rima. Você usou deleitar, encantar e depois ensinar singular. O ideal, não está errado, certo? O ideal é que os emparelhados, esses emparelhados aqui de cima são B, são do tipo B. E esses emparelhados aqui de baixo são do tipo D, de dado. Então, você deveria lá embaixo... Então, não rimar... Entender? Se não repetir a rima. Porque aí vai caracterizar de fato a décima. Todo mundo que olhar já vai ver logo que é uma décima. Perfeito. Só isso. Eu vou logo ajeitar para mandar a correta para a senhora, viu? Vai mandar ajeitar?
Eu vou mandar Claro, vou ajeitar. ajeitar logo, eu vou bem mandar um presente errado. Obrigada. Ô, Érica, agora eu estou achando que o DNA do nome Mariane é muito forte, viu? Mariane, dá uma olhada aí no verso de Mariane, tua tarefa. Na minha xará, vou ver Tenho muito agora. medo, porque eu nunca Vou ver. fiz isso. Olha, a Ana Kessia está dizendo, aprendendo muito com essas férias. Obrigada por tanta riqueza de conhecimento. Ô, minha gata, que bom tê-la aqui. Olha só, Paulo está dizendo aqui, ó, me perdoe este momento me faltar inspiração. É que o verso que pensei não descreveu minha mão, mas fica uma pitada de toda a minha inspiração. Olha! Ele já escreveu pedindo desculpa. Paulo, ficou ótimo, mas eu teria duas ressalvas. Tem um versinho com o pé quebrado aqui, né? Que é esse último. Deixa eu ver, deixa eu corrigir todos. Me perdoe neste momento. A gente pode dar uma forçada de barra para ele ficar com as 7 sílabas, porque a gente fala a palavra perdoe assim, me perdoe, mas na verdade é me perdoe, né? A gente separaria ela assim. Mas vamos deixar. Me faltar inspiração, tá certo? É que o verso que pensei, tá certo? Não descreveu minha mão, certo? Mas fica uma pitada, tá faltando. Porque fica e uma vão fazer uma elisão. Fica, a vogal A é átona, de CA, e uma começa com vogal. Então, vai ser fica uma pitada. Mas fica uma pitada. E aí vai ficar com 6. E de toda a minha inspiração vai sobrar. De toda a minha inspiração. A gente vai para 8 sílabas. Então, em cima vai faltar. Você pode botar fica aqui uma pitada. Resolve. Dessa minha inspiração, por exemplo, resolveria o último verso para ficar com 7 também. Só sugestão, só sugerindo. Uma outra sugestão é a mesma coisa, o mesmo erro que a Érica cometeu ali, que é a repetição. A gente tem que tentar, num poema, não repetir a mesma palavra para rimar. Por exemplo, inspiração rimando com inspiração lá embaixo. Ah, tá. E Exatamente. muito menos na mesma estrofe. Se ele aparecer, se inspiração for aparecer no seu poema lá embaixo, não tem muito problema, não. Mas na mesma estrofe é bom a gente evitar. Não, tá certo. Eu percebi isso, mas isso é... Mas também aqui foi notável. para escrever na hora, né? O negócio aqui foi quase o repente, né? Só tá faltando só um verso do outro que eu fiz. Vamos completar. Agradeço a ocasião desse encontro sem igual. Muito embora distante de forma virtual, me encantei com o que vi. Me ajude, pessoal. Aê! Isso foi sensacional. Estamos aqui para isso. Ok. Obrigada demais, Paulo. Arrasou muito. Sim, deixa eu ver aqui, ó. Onde é que eu tô? Lá da Ilza dizendo que tem que partir. Mariane, olha só, minha xará. Uma coisa eu aprendi com a tal da pandemia, temos que lavar as mãos e ter muita empatia para correr desse vilão. Bolsonaro é uma fria. Amei! Mas eu acho que não tá certo ali em cima. Uma coisa eu aprendi com a tal da pandemia, temos que lavar as mãos e ter muita empatia. Né? Para correr desse vilão, Bolsonaro é uma fria. A única dúvida que eu tenho é esse verso aqui do meio, verso 4. E ter muita empatia. Porque provavelmente a gente vai ter uma elisão aqui. O A é átono e o E vai colar com ele. Muita empatia. Vai ficar assim, vai soar dessa forma. O que resolve? E ter bastante empatia. A gente ganha só uma sílabazinha. E uma coisa eu aprendi também, Mari. Oi? Tem elisão ali no coisa. Uma coisa eu aprendi. Tem, mas tá certo. Tá certo? Coisa com eu. Você fez a elisão. Coisa eu. Né? Tá certo.
porque o resto ficou certinho, 7 sílabas. Ai, gente, é muita pressão com essas mulheres aí, Jesus. Mas Rapaz, Ô, mulher, tu não tá vendo, não? As mulheres aqui aprendendo tanto também. assim. É Rapaz. interessante tudo isso que os poetas não olham e se acertam de letra. Isso. Os poetas populares. Eles nem os gramáticos, Musicalidade, né, os também. estudiosos, né? É, Mas é porque faz parte, tá, né, da trajetória deles desde a infância. É uma coisa que isso na eles prática, ouvem. isso E a na prática a gente vai absorvendo, né? Sem estar que tem que ter que estar se preocupando com isso. Na prática é só a musicalidade, né? O ritmo. Eu preciso estudar a Maravilha. parte. Minha filha, eu O queria melhor estudo fazer. disso aí é praticar. É verdade, Paulo, tem razão. Eu queria fazer o seguinte: eu queria que todo mundo abrisse a câmera para a gente tirar uma foto, porque a gente já passou do horário. Eu vou continuar aqui, mas a gente já passou. A verdade é que a gente já passou do horário, né? Mas aí eu vou tirar só uma foto, para daqui a pouco vai ficar eu e mais 2 pessoas. Você quer tirar a foto? Neide, tu não vai abrir, não, é mulher. Oh, meu Deus do céu. Olha ela aí. Common Shift 4. Cadê tu, Alexandre? Será que o Alexandre traiu ou será que ele saiu? Tô aqui. Olha aí. Vou fazer uma captura de tela. Então, todo mundo. Sim, felicidade. Aê, muito obrigada. Olha, eu vou mostrar para vocês rapidamente a história da gravura e a história da diagramação, tá? Porque eu sei que é um assunto que interessa para algumas pessoas. O material que eu uso é pratinho de isopor. Isso as meninas já estão familiarizadas, né? Pratinho de isopor. Em sala, com as crianças, com adolescentes, é ótimo de fazer, porque a gente pode pedir para eles separarem de casa, né? A gente pode pedir até para ser essa ideia da sustentabilidade, da gente reutilizar, né? Não precisa comprar. Isso é aqueles pratinhos que vêm da padaria, que vem com queijo, presunto, né? A gente higieniza e utiliza. Eu uso tinta guache, mas pode ser tinta acrílica, se a gente quiser uma durabilidade maior. E eu uso, às vezes, até para estampar. Essa técnica eu uso, às vezes, até para estampar, porque ela fica ótima em tecido e em outras superfícies. Então, você pode também usar a tinta de acordo com o que você quer estampar, né? Se for madeira, se for tecido, vai ser tinta de tecido. Uso um rolinho como esse aqui, mas na falta de um rolinho, principalmente agora no período de isolamento, né? De aulas remotas, pode ser uma esponja de prato. Né? O importante é que não seja um pincel, porque o pincel não vai ser legal para essa experiência. E uso também um lápis grafite apontado, muito bem apontado, que ele vai ser a nossa ferramenta para fazer as ranhuras. E emborrachado, EVA. A gente, além disso, cola e tesoura, cola de isopor, que também cola EVA. E uma tesourinha. E aí a gente corta um pedaço desse emborrachado. É ótimo porque usa pouquíssimo material. E a gente faz o desenho que a gente quiser nesse emborrachado. Para as crianças é bom fazer um desenho elementar, um formato maior, assim, para ninguém se frustrar. Porque se tiver muito detalhe, às vezes a tinta entra no detalhe, aí eles vão carimbar e não sai, aí é aquela agonia, tio, eu quero outro, tio, eu errei o meu, eu borrei o meu, eu estraguei, aquela coisa toda. Para a gente evitar as frustrações, principalmente com os pequenos. E aí, por exemplo, eu, no curso essa semana, eu fiz um cactozinho, né? Recortei ele no EVA, e peguei o lápis, a ponta do lápis, e fiz vários furinhos nesse cacto, que é para dar uma textura. Você pode fazer riscos horizontais, verticais, pode fazer xadrez e pode fazer furinhos mesmo. Ou até um desenho. Se você fizer uma casa, você arranhar o EVA, o emborrachado. O importante é você fazer esse relevo no emborrachado,
Você faz a janela, a porta, o telhado, faz tudo bem arranhadinho, que vai ser o relevo desse nosso carimbo, porque a xilogravura é isso, é uma brincadeira de alto e baixo relevo. Então, a gente vai reproduzir isso nesse carimbo que a gente vai fazer. E aí, depois que você tiver feito o seu cacto, né, você pega aqui o fundo da sua bandejinha, não é dentro, é no fundo. Essa aqui já é altamente reutilizada, né, do meu filho, que já fez alguma coisa aqui que eu não sei o que é. Mas eu sou dessas, né, parece boa mãe, mas pego as coisas do menino da escola. E aí você cola aqui o seu cactozinho. Vou colar aqui para mostrar para vocês. Cola aqui na superfície. Eu estou reutilizando um também que eu já tinha usado. Aí desse lado ele está pintado já. E aí um outro pratinho, você prepara a tinta. E é preciso pouquíssima tinta. Porque a gente vai fazer uma camada muito fina para pintar esse nosso desenho com o nosso rolinho. Então, a gente espalha bem e um tubinho desse de tinta dá para usar uns 3 anos seguidos, né? Com as turmas. Eu compro um desse grandinho, ele, nossa, tá aqui há várias oficinas já fazendo. E aí, espalha pela superfície toda do rolinho, um rolinho todo pintado de tinta. Eu escolho a tinta preta por conta dessa referência da xilogravura, mas pode ser com qualquer outra cor, né, que você queira. E aí a gente vai começar a pintar aqui, depois que ele secar no nosso pratinho, a gente vai começar a pintar aqui a nossa gravura, o nosso desenho. Reparem que eu fiz uma textura nele com lápis e ela vai ficar em baixo relevo, ela vai ficar branca. Ó, estão vendo os furinhos? E isso vai aparecer no nosso carimbo. Então, eu vou pegar aqui um papel e vou carimbar o papel. E aí, ó, fica rústico e bem parecido, como se fosse uma xilogravura, né? Como se tivesse saído de uma xilogravura mais elementar, assim, né? Mais simples. E com isso eu faço vários desenhos, né? Faço peixinho. Já fiz aqueles pássaros, ó. Esse aqui é um molde de um pássaro, daqueles de J. Borges, que fica bem bonito. Já usei para estampar figurino meu, figurino de Mila, que usa, né, alguns recortes. Aí fiz com tinta de tecido. Então, eu acho super legal, porque durante muito tempo eu utilizei a bandeja de isopor com baixo relevo, arranhando com lápis na própria bandeja de isopor. Só que isso frustrava muitas crianças, porque eles furam a bandeja, o lápis passa direto, a tinta penetra. E com o emborrachado, a gente dá uma camada, né? O EVA colado na bandeja de isopor, a gente dá uma camada a mais, a gente dá um alto relevo para eles. E a gente arranha o EVA, porque ele tem uma certa gramatura. Quanto maior a gramatura, melhor vai ser para você, né? E aí as crianças desenham aqui, que é muito mais maleável do que o isopor. Não vai furar, não vai se partir, não vai quebrar. E aí cola e faz e transforma esse carimbo, né? Dá para fazer diversos desenhos. Deixa eu fazer esse pássaro para vocês verem também como é que fica. E aí eu brinco muito mesmo com essa técnica. Ensino para todo mundo, que eu sei que vai multiplicar com as crianças na escola. E ela é super acessível, porque xilogravura para a gente trabalhar na escola é bem complicado, né? É uma técnica muito específica e que tem um material caro e também que não é muito seguro, dependendo da faixa etária, né, que a gente vai trabalhar. Deixa eu botar só mais um pouquinho de tinta aqui para fazer o pássaro para vocês verem. Eu gosto bastante dele. E aí eles amam, minha gente, pegar nesse rolinho, passar a tinta. Se não tiver o rolinho, pode ser um pedacinho de esponja de prato, aquela parte amarela da esponja de prato. Vai resolver. E uma proposta que eu sempre levo para as escolas, para as oficinas com crianças,
é abordar toda essa parte do contexto histórico, falar da rima. Geralmente eu não falo da métrica, porque já é um pouco além da compreensão, né? Às vezes fica meio cansativo para eles. É falar de tudo isso, propor a criação de uma estrofe coletiva, ou cada um escrever uma quadrinha, depois cada um brincar de fazer a sua xilogravura e, de repente, fazer um varalzinho, né? Com os folhetos expostos, cada um com a sua capinha e dentro a estrofezinha que cada um criou. Dá super certo com as crianças. Vou fazer o pássaro aqui, para vocês verem. Ô Mari, e geralmente você já organiza para virar o cordelzinho, você já faz a xilografura com a folha dobrada? Isso, exatamente. Tá. E aí cada criança geralmente escreve a sua. O que você acha que dá mais certo? Depende muito da faixa etária, Mari. Porque, assim, então, porque a gente tá num período bem complicado, né? E eu tô com uma turminha de alfabetização. E os governantes da nossa cidade fez a gente voltar em aula durante uma semana só, achando que isso iria recuperar todo o ano, né? Todos os anos perdidos. E aí teve um aumento de caso muito drástico aqui na nossa cidade, né? E eles fizeram todos os professores entrarem em contato com as crianças. Então, assim, para mim foi uma coisa que não coube. E eu pude ter o contato com as crianças. Então, as crianças do primeiro ano, que seriam, estão praticamente um pré-1 ainda. Um pré-1, pré-2. Então, talvez você ache que seria interessante essa relação de fazer alguma coisa em conjunto e depois cada um tentar ir colocando ali. Isso. Quando a faixa etária ainda não tá muito com o letramento, a alfabetização muito desenvolvida, eu proponho uma estrofe construída coletivamente. Né? Eu acho que as meninas também fazem isso. Porque várias cabeças pensando, né, é mais fácil do que uma. E no coletivo eles se sentem mais fortes, né, mais capazes de fazer. Às vezes, quando você lança esse desafio, dependendo de como a turma tiver, eles vão travar, né? Não vai sair aquela produção. E aí acaba sendo uma coisa mais traumática. Eu vou muito do feeling, de perceber como é que tá aquela turminha. Eu acho que as meninas trabalham dessa forma também. E aí, às vezes, eu percebo que, apesar de ser uma turminha que já está ali no segundo ano, no terceiro ano, não tem essa vivência, né? Não está com essa questão da escrita desenvolvida. E aí eu faço junto com eles. Eu pego o quadro e aí eu proponho a gente pensar num tema, né? Se não tiver um tema pré-proposto, porque às vezes você está dentro de um projeto da escola, então já tem um tema, já é um caminho. E aí eu penso um tema com eles, aí surgem várias ideias, né? Eles já começam a participar daí. Definimos um tema juntos. A maioria quer esse tema, então vamos lá. Dentro desse tema, o que lembra esse tema? Quais são as palavras que te fazem pensar nesse tema? Aí a gente faz uma tempestade de ideias com as palavras que têm a ver com o tema. Por exemplo, se o tema for amor, um exemplo, tá? A gente pensa em coração, a gente pensa em família, a gente pensa em casal, a gente pensa em seria tempestade de ideias. Isso, uma tempestade de ideias. Tá. Legal. E depois dessa tempestade de ideias, eu costumo fazer com eles o que eu chamo de banco de rimas. É um dicionário de rimas para a gente ter à mão e ficar mais fácil de usar. Então, dessas palavras que eu pensei na tempestade de ideia, eu faço com eles a rima de mais 3. Por exemplo, se eu disse coração para o meu tema que é amor, eu penso em emoção, eu penso em criação, né? O que eles forem falando, isso eu vou pensando com eles. Vai sair balão, vai sair peidão, mas vai sair alguma coisa que se aproveite. E se eu pensei lá em casal, eu penso em legal, eu penso em tradicional, eu penso em, né? Alguma coisa, qualquer outra. E vou fazendo esse dicionário com rimas e anotando no quadro. E deixo lá, anotado. E aí eu começo com eles. Vamos fazer o quê? Vamos fazer uma cestilha? Vamos fazer uma cestilha. Boto a linha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Lá no quadro. Primeiro verso. Quem dá uma ideia de como a gente pode começar a falar de amor? Às vezes você tenta e não sai. E aí você acaba dando o primeiro.
Mas, geralmente, eles mesmos conseguem, assim, no coletivo, construir uma ideia. E aí você vai ajustando, 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 ajustando. Né? Aí dá o primeiro verso, não precisa rimar. E quando for para o segundo, você... Olha, pessoal, esse verso aqui já precisa terminar com uma dessas palavras que estão no nosso banco de rimas. Porque a gente vai precisar rimar. Né? Daí eles... já sei, vamos terminar com o coração. O amor no meu coração. Aí você... ótimo! O amor no meu coração. O próximo não precisa rimar. Então, não vamos usar essas palavras do nosso banco de rimas. Podemos pensar nas outras da nossa tempestade de ideias. Eu amo a minha família. Eu amo a minha família. Atenção, pessoal. Verso 4 precisa rimar novamente. Usamos coração. Então, podemos usar essas outras aqui, ó. Emoção, né? E aí, assim, eu construo com ele uma cestilha, 2, 3. Peço para eles escreverem. Geralmente, eu já apresento para eles o papel dobrado ao meio. Peço para eles pegarem a folha e dobrarem ao meio. Aí, se a gente escreve 2 cestilhas, eu coloco uma aqui e outra aqui. Né? E aí, depois, a gente já faz a capa no nosso próprio folheto. E faz a exposição desse folheto. Se for uma turminha que já esteja num momento mais avançado da escrita, cada um já pode criar a sua. E aí pode fazer a lápis, depois passa para caneta, aquela coisa toda, e faz a sua capinha. As meninas estão dizendo aqui várias coisas, ó. Cordel coletivo é melhor para educação infantil. Cadê? Suzana está dizendo que traz a métrica, para trabalhar a métrica com melodia, com ritmo. E a métrica, para as crianças menores, às vezes a gente não precisa falar especificamente da regra da métrica. Mas quando vem um verso muito enorme, a gente pode sinalizar para eles, olha, esse verso está muito grande, olha o tamanho dos outros. Porque, às vezes, visualmente, a gente já consegue ver que tem um verso muito grande e que vai atrapalhar a cadência da nossa leitura, da nossa declamação, né? Aí a gente já explica para eles, olha, o cordel não pode ser assim, tem que ser cada verso mais ou menos do mesmo tamanho, quando a gente vai ler fica mais bonito. A gente vai muito dentro da linguagem acessível para eles. E isso vai variando de acordo com cada faixa etária. Eu gosto bastante da brincadeira, eu toco pandeiro, né? Então eu trago um pouco da brincadeira de rima ritmada com o pandeiro, sabe? Bolada, né? Pude trazer, né? Agora a gente não consegue, a gente fica meio que de mãos atadas, sabe, Mari? O que a gente faz, o que a gente não faz. Aí eu mando um vídeo da Mari e todo mundo gosta. Bota os vídeos que resolve. Porque eu fiz também um canal, né, de contação de história. Porque eu tava me vendo em um momento, assim, eu precisava fazer alguma coisa para as crianças, principalmente daqui, né? Que não tem uma cultura tão forte como aí. A cultura é aqui e tudo, mas a gente não vê uma cultura tão forte. Então, assim, fiquei de mãos atadas, mas agora já iluminou bastante coisa, Mari. Muito obrigada. Que bom, que ótimo. Fico feliz em saber. Érica está dizendo aqui, ó, eu uso paródia com eles. A paródia é um ótimo formato de ensinar. Porque, por exemplo, se você pega a música do Cravo e a Rosa, né, que já tem uma métrica dentro daquela canção, e você vai modificar a letra com nova letra, com novas palavras, você já está ali trabalhando as duas coisas. A rima, a métrica... Quando eles são pequenininhos, né, Mariana? Oi? Quando eles são pequenininhos, a melodia ajuda na produção do texto, né? Essa questão da alfabetização é um empecilho para criança escrever, porque é muito trabalho para eles, né? Para pensar na oração, pensar no verso, pensar na métrica, pensar na rima e ainda ficar doido para fazer a xilogravura, porque o sonho deles é fazer a xilogravura antes do cordel, né? E é por então, isso quando eu trabalho com processo de alfabetização, então eu sempre faço isso. Isso. E aí tem duas formas, para a gente finalizar, tem duas formas de você fazer o folhetinho. Na verdade, tem várias, né? Uma delas, por exemplo, é essa que eu costumo apresentar, o papel, o A4 dobrado no meio, para eles já terem essa ideia de um folheto, né? Que vai ter o texto aqui no miolo e vai ter uma capa. Porque isso, de forma intrínseca, a gente já está falando um pouco do formato da editoração, de um livro,
né, de um folheto, que tem uma capa e que tem um miolo, né? Para os menorzinhos, eu costumo apresentar dessa forma. Para outros, que a gente já vai trabalhar isso, que a gente já vai trabalhar um fanzine, que a gente é uma forma de editorar como fanzine, que a gente tem mais recursos, que a gente pode explorar mais, a gente pode fazer de 2 jeitos. O primeiro é um fanzine, que a gente vai colar as estrofes e depois vai reproduzir isso através de cópia, né? Então, a gente dobra o nosso papel em 4, porque o folheto tradicional, ele é desse tamanho aqui, né? O mais tradicional, não. O mais conhecido, né? O mais difundido. É esse aqui. Então, ele, na verdade, é um A4 dobrado 2 vezes. Né? Dobrou uma vez, dobrou outra. E aí, você corta essas 2 páginas que ficam fechadas aqui e ele vira já um folheto. E aí, você pode grampear ele aqui, porque o cordel, ele também é do grampo. O cordel é no grampo aqui, ó. Um grampinho no meio. E aí você grampeia ele e ele já tá no formatinho do folheto de 8 páginas. Mari, como eu faço para adquirir a sua coleção do Cordel Encantado? Do cordel animado. Animado, Sim. Fala comigo no Instagram. Você tem Instagram, Késia? Tenho sim. Fala comigo, porque eu tenho uma lojinha virtual, eu passo o link para você. Legal. Aliás, todos que estiverem aqui, que quiserem me procurar no Facebook ou no Instagram, tá ótimo. Eu tenho os meus cordéis e livros, né? Cordelivros também, né? Que são livros que são escritos em cordel. E Suzana Moraes, que está aqui, e Érica, que está aqui também. Amanda também. Todas têm folhetos infantis. Maravilha. Suzana, legal. Tem uma coletânea. Aliás, Érica e Suzana têm coletânea. Érica tem uma coletânea de títulos diversos e Suzana tem uma que é de releituras de clássicos universais da literatura. Por exemplo, João e o Pé de Feijão, só que reescritos em cordel. É ótimo para se trabalhar. Sim. Legal, maravilha. Maravilha, obrigada. Aí você procura. As 3 têm. As 4, na verdade, Amanda Sena. Amanda, bota também, quando tu puder, ter um Instagram, vice? Amanda, Suzana e Érica. Eu não sei se Neide, porque eu sei que Neide também escreve. Eu não sei se ela tem algum material infantil nesse estilo de coletânea ou os folhetos avulsos. Neide, coloca também teu contato aí, vice? Para todo mundo. O Pequeno Príncipe também foi escrito em cordel, né? Foi. Eu coloquei ali, Mari. Oi? Eu coloquei já no bate-papo e acabou de sair o resultado aqui de uma Lei Aldir Blanc daqui do estado, e aí foi aprovado também a publicação de um livro. Logo mais vamos ter um livro de Adivinha de Pássaros, em cordel também. Adivinha de Pássaros, que massa, muito bom. Parabéns. É uma danada essa mulher. E aí, elas estão botando aqui, Josué Limeira escreveu o livro do Pequeno Príncipe em Cordel, que é muito bonita, a ilustração maravilhosa. Ele só podia ter feito uma revisãozinha um pouquinho mais caprichada, né? A gente que é mais ortodoxa, Suzana, a gente tem uma pequena ressalva com o livro, mas ele teve uma ideia brilhante, que foi fazer essa adaptação, e se juntou com um ilustrador fantástico. Fez uma edição assim caprichadíssima, inclusive foi finalista do Jabuti, né? Não é à toa, foi finalista do Jabuti. A gente só tem essa pequena ressalva porque realmente ele tem muitas estrofes que fogem da regra, várias. E aí às vezes a gente, né, fica meio assim, tem uma trava de trabalhar ele quando está trabalhando cordel, mas trabalha quando vai contar histórias, quando vai falar de literatura como um todo, né? Sim, aí essa ideia de fazer o fanzine, né? Você fazer a ilustração num outro papel, cortar, colar aqui, pegar a primeira estrofe, colar aqui, colar em cada página desse folhetinho que você fez, e ele vira uma matriz. E aí você vai numa copiadora e repete,
né? Faz várias cópias, feito fanzine. O fanzine é assim, você monta ele e depois sai tirando cópia, né? Você faz vários recortes dos textos, das imagens que você quer e depois sai fazendo cópia. E a outra possibilidade é você já imprimir diagramado. O que você faz? Você pega uma folha de A4 e dobra também em 4 partes. De um lado, você vai colocar o número das páginas 1 e 8. E embaixo, só que na parte aqui de dentro, você vai colocar 6 e 3. 1 e 8, 6 e 3, na mesma página. E do outro lado, quando você virar assim, vai ser a página 2 e 7 e de cabeça para baixo 4 e 5. No Word, você coloca essas que são de cabeça para baixo, escrita, na verdade, todas elas você usa aquela caixa de texto, sabe caixa de texto? Porque aí você coloca uma caixa de texto aqui para a página 1, outra caixa de texto aqui para a página 2, e assim vai. E aí depois você consegue virar, colocar de cabeça para baixo. E aí, quando você imprimir o seu cordel, ele já vai estar pronto para você dobrar com as páginas impressas em cada cantinho. Isso para um cordel de 8 páginas, que é o formato padrãozinho, digamos assim. E a capa, você vai fazer a capa com a contracapa, você vai imprimir em outro papel. Geralmente, a gente usa aqui um papelzinho desses chamequinhos coloridos, sabe? Flipinho colorido. Porque aí, apesar de ser preto e branco, a capa, pelo menos, fica com cores sortidas. Que aí você pode ter uma turma de cordel azul, a outra de cordel rosa. E aí, quando você faz aquele varalzinho, fica mais charmosinho, né? Fica mais bonitinho. E aí, a capa e a contracapa é um meio a 4, né? Você coloca a capa de um lado e a contracapa do outro. E na mesma página, você replica outra capa, outra contracapa. Aí, corta e coloca anexado ao folhetinho que você já fez. É uma possibilidade. Mas também faço direto daquele jeito, até porque existem muitos folhetos que são nesse formato maior, né? Que são nesse formato. Suzana, inclusive, tem um lindo sobre o circo, que é nesse formato maior, e que para criança é até melhor, porque a gente consegue fazer com letras maiores. A gente consegue imprimir com letras maiores, e aí fica mais legal para elas fazerem a leitura. E aí basta a gente dobrar o papel A4 no meio. Certo? Olha, todo mundo botando os Instagrams aqui. Mari. Oi. Eu fiz há um tempo atrás, um amigo me pediu para eu mandar para ele como diagramava um cordel. Aí eu fiz um de 8 páginas, uma diagramação de caneta mesmo. Acabei salvando no PDF e mandei para o teu WhatsApp, porque eu não consigo compartilhar aqui. Aí, não é esse de uma página só, são de 2 páginas. Tá de caneta, mas tá assim, corta aqui, dobra aqui. Se tu quiser... tem todo o passo a passo, né? Tem, mas tá assim, uma foto de um papel A4. Eu vou fazer o seguinte, tu mandou para o meu zap, foi? Porque meu celular descarregou. Mas eu vou pedir para o pessoal da produção mandar por e-mail para quem está aqui no grupo. Porque aí é mais fácil de filar, né? Você olha assim e vai filando, fazendo igual. Porque até esse trabalho de você diagramar um folheto pode ser parte do projeto que você vai fazer, né? Com os alunos em sala. Até esse momento da diagramação, de preparar o folheto, de cortar, de grampear, pode ser algo que, dependendo da faixa etária, né? Se for para os adolescentes e tal, pode ser algo legal para ser trabalhado, né? Fazer uma pequena cordelaria ali, uma pequena gráfica para enfim, trabalhar com os alunos. Aí tem Marelô Histórias, Mariane Gomes, botando seu Instagram.
Amei conhecer todas e todos, estou encantada com todos vocês. Érica, nem se aperrei. Suzana acabou de dizer que vai passar uma fila da diagramação do cordel para a gente, tá? Que eu realmente faço de cabeça, eu nunca sistematizei, mas ela disse que fez uma fila para uma pessoa que pediu, não foi, Suzana? Foi um cordelista que pediu para eu ajudar. Aí eu escrevi numa folha de A4 mesmo, de caneta, e escaneei, saiu até meu dedo. Escaneou. Tem até meu dedo. Só o dedo. Que bom foi só o dedo. Gente, aí para encerrar, eu queria ler para vocês um cordel que eu fiz. Eu tenho tão poucas oportunidades de ler para gente grande, né? Que eu estou sempre com o público infantil. Aí eu fico, né? Meus textos para gente grande ficam assim escanteados. Aí a gente falava no início de que todo poeta tem que falar de Lampião, todo cordelista ou cordelista tem que falar de Lampião. Aquela brincadeira que a gente falou no início, né? E aí, para crianças, eu fiz uma versão infantil, que é Lampião lá do Sertão, e que eu conto a história, mas né, tem toda uma leveza no final para falar da parte da perseguição policial e da morte dele. Né? Eu dou uma aliviada ali, apesar de falar mesmo o que acontece. Mas aí eu escrevi também esse, que foi depois de ler esse livro aqui, maravilhoso também, que se chama Arcanos do Verso, Trajetórias da Literatura de Cordel, que está lá nas referências, é de Rosilene Alves. E aí ele fala de vários momentos em que o cordel se manifesta, das gráficas, das tipografias e tudo mais. Olha o meu compadre aí, meu compadre! Diego Gibran. Olha, minha gente, um grande ilustrador, viu? Inclusive, foi ele que ilustrou esse aqui que eu tô na mão, ó. Foi ele mesmo, Diego Gibran. Suzana só casou com ele por causa disso, viu? Porque ele é ilustrador para fazer a capa dos cordéis dela. É porque o nome dele é Diego. Sim, porque o meu marido é Diego. Ela quer me imitar e casou com o Diego também. Coincidência da vida. Hoje eu não trabalhei pela manhã, estou aqui escutando toda a aula, aprendendo pra caramba. Parabéns, como sempre, essas mulheres arretadas aí dando aula. Beijo, filha. Estou adorando tudo aqui. Obrigado pelas citações, estou ouvindo tudo. Valeu. Um cheiro grande para todos aqui. Amigos, os que eu conheço e os que eu não conheço. Olha, aí eu escrevi esse cordel, que eu fiz uma viagem lá para Serra Talhada para fazer um job, para fazer um trabalho. E aí eu comecei a ouvir umas histórias, né, das pessoas dizendo, porque Lampião passou por aqui, Lampião passou por ali, Lampião fez aquilo, e aí alguém em determinado momento disse, foi muito bom foi muito interessante naquela época que teve o encontro de Lampião com a coluna Prestes, de Luiz Carlos Prestes. Aí eu digo, é o quê, menino? Esse encontro existiu, porque a coluna Prestes veio subindo, né, o mapa do Brasil, do Sudeste em direção ao Nordeste. Luiz Carlos Prestes, que fez parte daquele movimento dos tenentes, né? Ele era tenente comunista e enfim, saiu feito um movimento messiânico mesmo, uma coisa que ele carregou mesmo as pessoas para cruzar o país contra a ditadura, né? Já naquela época. E alguns livros dizem que eles foram contemporâneos, Luiz Carlos Prestes e Lampião, e alguns livros dizem que eles se encontraram. O bando de Lampião e a coluna Prestes. Alguns livros dizem que eles ficaram amigos. Alguns livros dizem que eles brigaram. E alguns livros dizem que eles nem se encontraram. Então, existe uma lacuna histórica com relação a esse encontro. E aí eu preenchi essa lacuna histórica do meu jeito, com ficção, né? E existe um gênero da literatura que se chama metaficção historiográfica, que é quando você pega um fato histórico que pode ter acontecido, que alguns relatos dizem que aconteceu, outros que não, e você preenche e dá uma resposta para essa lacuna. E aí foi o que eu fiz, eu estudei esse gênero, né? Como é o nome do gênero, Mari, por favor? Metaficção historiográfica. Tem alguns livros de literatura histórica que utilizam ficção para preencher essas lacunas da história.
Que aí vem um personagem que aconteceu, um cenário que aconteceu na época que era mesmo, que ele era vivo, no lugar que ele morava, mas com algumas coisas que a gente não sabe se é verdade ou mentira, né? Que é o autor que tem ali a liberdade de criar ou recriar. E aí eu fiz o encontro de Luiz Carlos Prestes e Lampião, ou quando o Virgulino teve um problema com a coluna, que é aquela brincadeira do título duplo do cordel, né? Um mais poético e o outro mais explicativo. Encontro de Luiz Carlos Prestes com Lampião, ou quando o Virgulino teve um problema com a coluna por causa da referência da coluna Prestes. Só lembrando aqui que Lampião casado com Maria Bonita e Luiz Carlos Prestes casado com Olga Benário, né? E aí diz assim: em pleno século passado, no ano de 26, não se sabe ao certo dia, também se especula o mês, que chegou a Juazeiro o temido cangaceiro imbuído de altivez. Virgulino conhecido sob o vulgo Lampião, famoso rei do cangaço, governador do sertão, foi em busca do Padim. Lá o encontrou por fim o padre Cícero Romão. Ao chegar nesta cidade, foi muito bem recebido, aos pobres lhes dava esmola, jornalistas destemidos lhe faziam entrevista, portou-se como um turista pelo padre protegido. E tudo isso é verdade, essa parte aqui, viu? Mas essa súbita visita tinha lá sua intenção. Virgulino recebeu o cargo de Lampião, de capitão, a patente controversa sendo por ele malversa em troca de uma missão. Isso é verdade. Padre Cícero deu para Lampião a patente de capitão. Nomeado comandante por Flório Bartolomeu, no batalhão patriótico com destino recebeu. Com seu bando enfrentaria as tropas da rebeldia, o que nunca aconteceu. Era seu objetivo frear a coluna Prestes, grupo revolucionário vindo do sul e sudeste, que despertava a atenção de toda a população marchando rumo ao Nordeste. Tinha em Luiz Carlos Prestes, ex-militar revoltado, liderança principal, comunista iniciado contra a República Velha. Miguel Costa Simparelli soma-se um aliado. Ao longo de poucos anos, a coluna caminhou, pregando o voto secreto, muito apoio conquistou, com coragem combatia as bases da oligarquia, sua fama se firmou. Com 1.500 homens e com técnica da guerrilha, foram 25.000 quilômetros nessa trilha, passando por 3 estados, tenentistas e aliados, gente a causa se perfilha. O confronto encomendado jamais se concretizou. Lampião rompeu o pacto, a Caatinga retornou, a coluna e o cangaço não dividiram espaço no que a história nos contou. Mas se fosse diferente? Se tivesse acontecido? Se pudesse Virgulino ter a Prestes conhecido, como se daria então houvesse a reunião entre os incompreendidos? Eu tenho meu palpite, pois enxergo a semelhança entre as personalidades, entre as duas lideranças, Lampião, rei do cangaço, e Prestes em seu compasso, cavaleiro da esperança. De dentro daquelas brenhas saltaria Lampião, com seu bando logo atrás, bradando qual uma canção. Todos de joelho agora, obedeçam sem demora às ordens do capitão. Antes de entrar na luta, Prestes parte a conversar. Meu amigo, tenha calma. Ouça o que eu vou lhe falar. Estamos do mesmo lado, ambos somos os soldados de uma causa singular. E não me importo com a causa, senhorzinho que não presta. Eu só luto por mim mesmo e a Caatinga é o que me resta. Me fizeram capitão e essa é minha missão. Meta um tiro em tua testa. Oh, tu não és contra o governo? Pois saiba que também sou. Não te afeiçoas aos pobres? Pois eu também me afeiçoo. Também homens eu comando, enquanto estamos falando, o meu bando te cercou. Lampião estarrecido pelo astuto contra-ataque, a calma de pronto facho deixa que Prestes matraque e se dá por convencido, tendo então reconhecido de Prestes o seu destaque. Lampião veria ali uma possibilidade de obter a proteção dada a grande quantidade de soldados na coluna, uma aliança oportuna e provável amizade. Os grupos caminhariam por um tempo lado a lado, até que o próprio tempo os deixasse afastados. Lampião seguindo a senda que o transformou em lenda, e Prestes sendo exilado. E jamais esqueceriam esse tempo no passado em que Lampião e Prestes se tornaram aliados.
Mesmo suas companheiras, ambas mulheres guerreiras, já teriam combinado. Elas seriam comadres trocando cartas amigas, relatando experiências, contando lutas e brigas dos maridos na estrada. A sorte sendo narrada em bilhetes sem intrigas. Grávida de sua filha, que se chamaria Anita, Olga Benário recebe um belo laço de fita. No embrulho, um recado. Deus lhe guarde com cuidado. Adeus, Maria Bonita. Prestes entra para a política, Lampião decapitado. E a verdade, ninguém sabe se foi certo ou foi errado. Se algum deles foi bandido ou herói embevecido. Mas serão sempre lembrados. Se a história não comprovou, eu preencho esta lacuna. Minha imaginação com a poesia coaduna, nesse cordel que conteve, quando Virgulino teve um problema com a coluna. Obrigada, minha gente. Lindo! Ai, que bom, né? Esse cordel fica tão guardado, minha gente. Eu nunca recito ele. Estou aqui aproveitando o meu público de gente grande, com referências históricas. Mas você, olha, genial, genial. Muito lindo, muito lindo. Parabéns, Mário. Foi incrível a oficina, maravilhosa. Obrigada, Érica. Gente, eu ficaria aqui mais umas 4 horas com vocês. Porém, né, nós temos aí toda uma programação da Internacional Cartoneira. Vocês são muito bem-vindos e bem-vindas para conferirem, né, outras oficinas e outras programações. Amanhã, meu maridão, Diego Santos, vai ministrar uma oficina de planejamento estratégico de eventos, que vai ser das 7 às 8. Na verdade, é um masterclass que ele vai dar, né, na programação da Internacional Cartoneira. E no domingo, ao meio-dia, temos Cordel Animado desde o dia em que nasceu, e vai animar o nosso domingo. Então, estão todos mais do que convidados para assistirem. Vai ser uma live no Instagram da Nós Pós-Produtora, que está promovendo a Internacional Cartoneira nessa sua segunda edição. Então, apareçam para prestigiar, né, meu espetáculo com minha irmã, Mila Biggio. Estaremos daqui de casa, transmitindo ao vivo para todo o Brasil, para todo o universo. É isso. A gente vai ter no e-mail esses endereços? Eu vou mandar para vocês no e-mail as referências. Suzana vai me mandar a fila para eu mandar para vocês. Na verdade, eu vou mandar para a produção, e a produção manda para o e-mail de vocês, tá? Certo. A fila do cordel diagramado. E do teu marido amanhã a gente pode ter acesso à inscrição. Como é que funciona, Alexandre, a Masterclass amanhã? Vai ser por transmissão ao vivo no YouTube, no canal da Nós Pós no YouTube. Ah, vai ser no YouTube. Vai ser pelo YouTube gratuito. É só entrar no Instagram Paulo. da Nós Pós e ver o link na bio, o link do canal na bio. Então não precisa de inscrição. Não precisa não. Ah, então tá. E no domingo também é pelo Instagram ou pelo YouTube? É pelo Instagram. No domingo, o Cordel Animado é no Instagram. Pelo Instagram, isso. E também não precisa se inscrever para nada. É só chegar. Isso. Tá bom? Qual o horário dela? De domingo? Domingo vai ser meio-dia. Se vai fazendo almoço ali, ó, liga o celular. Muito bem. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Realmente é muito conteúdo muito denso. A gente tinha só 2 horas para desenvolver. Mas eu acho que vocês foram excelentes, maravilhosos, com seus versos aqui já saindo, já produzindo. Foi meio repente, né? Pouco tempo, 5 minutos, todo mundo escreveu. Não, o pior é que estava tudo, eu estava entrevado, parado, porque isso requer exercício, requer continuidade, né? E a gente parado há muito tempo, não é? É verdade. E... Suzana outro dia me disse que estava com bloqueio criativo, mas só que a gente não pode deixar não, minha gente. Não pode, tem que escrever bem bloqueado. Esses encontros favorecem muito o poder criativo da gente, né? E às vezes despertar também quem tem e não percebe. Exato. Né? É verdade. Muito bom. E a gente tem esse papel também, né, Paulo? Quando a gente está lidando como educador e como multiplicador, a gente identificar esses talentos, né? Identificar
quem é que tem ali mais tino para coisa e valorizar aquilo, né? Eu não estou em sala de aula, estou coordenando a biblioteca da Regional da Mata Norte aqui, mas sempre gosto de estar explorando a parte artística, cultural. Gosto muito. Não, o que eu estava dizendo, Érica, é que ela botou aqui, bora desbloquear a Suzana, é que ela disse, ai, nunca mais escrevi que eu tô com bloqueio. Eu digo, amiga, eu também, mas aí eu fiz o seguinte, sabe o que eu fiz? Eu escrevi. Eu sentei a bunda e eu escrevi. Bora fazer aí a peleja, né, amiga? Aquela questão. Bora fazer a peleja. Érica, toda caminhada começa no primeiro passo, né? Isso, exatamente. Tem que retomar essa caminhada. É isso, e não respeitar esse bloqueio, né? Não ficar esperando a inspiração, ainda mais nesse momento de isolamento social, que a gente está saindo tão pouco de casa, não vê as coisas, não vê um passarinho, não vê a natureza, né? Não conversa com as pessoas, então a gente ficar esperando por essa inspiração, sem ter nem tanta matéria-prima para se inspirar, né? Aí a gente não pode dar muito cartaz para essa falta de inspiração, não. Tem que transpirar e transformar isso em escrita. Mas muito obrigada. Tem que pôr em evidência o belo. Isso mesmo. Eu não sei não, mas meus primeiros passos foram, olha, que essa companhia que só por Jesus na calça. Um primeiro passo de peso, Mari. Obrigada, minha Sara. Seja bem-vinda. Paulo, Jesus amado. Seja bem-vinda, que você possa multiplicar aí bastante com suas criaturinhas. Apesar desse momento difícil, mas eu acho que é também uma semente que vai servir, né, para quando tudo isso passar e tudo mais. Muito obrigada, Suzana Moraes, grande cordelista, minha pareia. Fui dublê dela há muito tempo, antes de começar meu trabalho solo. Érica Montenegro também, a pioneira. Suzana de onde? Suzana é do Recife. A família Também? dela é do Pajeú, mas ela é recifense. Ah, mora aqui no Recife, é? Mora no Recife. E Érica é de Campina Grande, mas também mora no Recife. Ah, tá. Eu sou de Pau d'Arco. Amanda é do Recife, mas mora no Rio Grande do Sul. Certo. Muito bem. Késia, muito obrigada também pela sua participação, viu? É isso. Cheiro, gente. Obrigada. Vamos se falando. Beijo, obrigada. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Pessoal, obrigado pela presença de vocês. Bom Beijo, pessoal. Arrasou, Mari. Cheiro. Vocês nem dizem que espero ter sido bom, que foi massa, né? Foi muito Mari, massa. muito obrigado Nós por essas horinhas aí de prazer. E agradeço a vocês na também. programação. Beijo, Suzana. Beijo, Mariane, Érica, Paulo. Beijo para todos vocês. Um abraço. Continue acompanhando a programação. E a gente se vê por aí. Tá bom? Não aglomerem, usem máscara. Fiquem em casa. Fiquem em casa. Tchau. Tchau, gente. Valeu. Obrigada, viu? Nunca fiquei com tanta dó de sair de uma sala. Sair com tanta dor no coração. Tchau. Tchau, Mari. Tchau, pessoal. A gente se vê. Tchau.